Olá, estamos iniciando mais um programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje eu vou conversar com um escritor que tem aí, se eu não me engano, mais de 40 livros publicados, já participou mais de 40 livros, tem uma vida toda dedicada à literatura, faz parte da Academia Passo Fundense de Letras e também foi professor, né, durante a vida toda. Se bem que quando se é professor uma vez, se é professor para sempre, né? Hoje eu vou conversar com o seu Agostinho Both. Tudo bem, seu Agostinho? Tudo bem. É um prazer mais uma vez estar na TV Câmara e poder prestar esclarecimento a respeito da literatura que a gente pratica e convive com ela dentro da Academia Passo Fundense de Letras. E é uma vida toda de convivência, né? Sem dúvida, sem dúvida, né? Principalmente essa convivência com a academia e principalmente pelos trabalhos que eu tenho realizado e escrito em torno da questão do envelhecimento humano. O senhor está terminando, né? Está com um livro aí na reta final, que é o livro chamado Antes do Entardecer. Depois nós vamos aqui projetar, inclusive, né, o livro. Sobre o que fala esse livro? Quando é que ele foi escrito? Ele foi escrito durante a pandemia, né? Foi até várias partes dele, né? Várias crônicas e reflexões já aconteceram antes da pandemia, né? Durante a pandemia, vamos dizer assim, tem um livro praticamente específico sobre os eventos que foram acontecendo, as leituras que a gente realizou, e teve bastante tempo para tanto, né? E aí algumas leituras que mais me agradaram, eu fiz pequenos resumos e reflexões sobre, por exemplo, Machado de Assis, né? Eu consegui ler todas as obras dele durante a pandemia e algumas obras me chamaram a atenção, né? Então são reflexões, na verdade, tanto sobre eventos, né? E como sobre livros que a gente leu, né, e está tentando ver mais de perto alguns detalhes significativos. Quantos livros publicados já, ou quantas participações? Olha, são mais de 40, né? Eu tenho dois tipos de escritos, né? Um é escrito acadêmico, né, que praticamente todos os livros dessa área foram escritos com colegas, entende? Principalmente durante o mestrado que a gente participou na criação e desenvolvimento, né? E tenho também romances escritos depois que eu pratiquei a academia. Quer dizer, livros acadêmicos propriamente, eu acredito, com essa união de esforços, chego mais ou menos a 40, né, livros durante toda a trajetória de 40 anos de professor da universidade. E livros mais de ordem literária, né, também em torno de 40 livros, né, desde aqueles livros que eu produzi na fundação do Centro Regional de Estudos e Atividades da Terceira Idade, né, tentando esclarecer com os colegas, entende, também escritores, né, esse processo de criação de trabalhos em torno do envelhecimento humano em Passo Fundo, no Centro Regional de Estudos e Atividades da Terceira Idade. Então, são duas dimensões, uma dimensão mais, vamos dizer, acadêmica propriamente, e outra mais literária, né? Como esse, por exemplo, livro, né, do Entardecer, né, que é um livro mais literário, vamos dizer assim. É um livro de crônicas, né? Ele traz várias reflexões, inclusive, sobre essa questão do envelhecimento, né? Há vários textos nele que falam sobre o envelhecimento. Sem dúvida, né? E alguns engraçados, inclusive, né? São vários fatos interessantes, né? Que a gente poderá até narrar, né, durante o processo, porque principalmente há 40 anos atrás, né, quando a gente começou o trabalho, causa muita estranheza, principalmente para os homens machistas, né, quando as mulheres que eram
quase oprimidas dentro de casa, entende? De repente descobriram que elas ainda podiam viver, conviver, pensar, se divertir, então criando um novo espaço na vida dessas pessoas envelhecidas. E há 40 anos atrás, essa novidade, ela mexeu muito dentro das casas, principalmente aos maridos, quando viram que as mulheres também estavam buscando sua liberdade, o seu lazer, a sua identidade redefinida, né? No sentido de buscar, junto às amigas, entende? Encontrar saídas interessantes, né? Como dança, teatro, várias outras atividades criativas, literárias, inclusive. Que a velhice, na verdade, não é um estado que o sujeito tem que ficar parado, simplesmente, né? E nós tínhamos essa concepção até pouco tempo, né? Sem dúvida. Eu acho que o CREAD, o Centro Regional de Estudos e Atividades da Terceira Idade, e o DAT, o departamento do município que se preocupa com essa realidade, o Clube Juvenil, que é um testemunho muito interessante também, buscando redefinir a imagem feminina envelhecida. E, curiosamente, os homens normalmente não participam, né, dessas atividades. Pois é, uma coisa interessante, né? Quando eu era mais novinho, eu trabalhei durante 5 anos num jornal e frequentemente a gente tinha que fazer uma cobertura a respeito, fazer uma reportagem sobre reuniões da terceira idade, festas, bailinhos, né? E, curiosamente, sempre havia mais mulheres do que homens. Os homens eles não participavam muito. Será que até hoje continua sendo assim? Me parece que sim. O homem, normalmente, depois da aposentadoria, ele se fecha sobre si mesmo, né, porque ele está marcado pelo trabalho. E depois que ele deixa do trabalho, pelo qual ele se identifica muito, ele perde o rumo. Ao contrário, a mulher, ela tem várias opções de vida. A sua identidade, vamos dizer, é bem mais alargada. Tanto assim que, mesmo dentro da sua própria casa, ela é mais bem vista do homem porque ela se dedicou absolutamente à criação dos filhos. O homem, como teve mais ou menos o provedor do lar, não teve esse contato íntimo, ou não tinha esse contato íntimo com os filhos, o que está se modificando muito hoje, essa identidade feminina e masculina em relação aos filhos, né? Então, o homem, uma vez que ele se centrava sobre si mesmo, ele perde o rumo, porque a vida dele, o sentido dele é o trabalho. A mulher, além do trabalho, seja lá fora de casa, dentro de casa, ela tem uma visão humanista, uma visão de vida, uma intensidade afetiva bem diferente do homem. Isso me lembra também uma vez que fui fazer uma viagem para o Nordeste e acabei entrando de gaiato numa excursão da terceira idade, né? Numa excursão que a gente foi fazer por lá, eu estava no Nordeste já e depois eu fui fazer uma excursão e acabei caindo junto com o grupo de terceira idade. E era uma animação, uma festa, assim, toda hora, todo mundo cantando. E realmente tinha, acho que se tivesse 3 homens em meio a 20, 30 mulheres era muito. A maioria eram mulheres se divertindo e, digamos assim, aproveitando a vida na terceira idade, né, que aí parece que elas se sentem mais livres, né, elas têm mais condições de fazer isso. E é interessante, o movimento inicial foi algo extremamente interessante. É uma descoberta do mundo feminino num outro prisma. Aquela mulher caseira, fechada dentro de casa. Eu jamais vou esquecer uma cena. Eu estava no CREAT, na época que eu coordenei as atividades do CREAT durante 7 anos, e numa tarde eu recebo um telefonema no trabalho. E uma mulher dizia, eu posso frequentar o CREAT? Eu disse, porque eu preciso, a minha cabeça já não está bem, porque eu tenho que cuidar dos filhos de 2 filhas minhas. Aqui em casa eu tenho 5 netos, que realmente eu amo muito, mas eu estou me sentindo cansada, né, de correr o dia todo, diverti-los o dia todo. Então, como é que eu posso fazer? Ele disse, olha só, a senhora
vir aqui, né, e frequentar, né, o CRIAT à vontade, né, conforme a disposição, 2 tardes, 3 tardes, escolhendo as várias oficinas que estão sendo oferecidas, né. Então, isso não era coisa assim corriqueira, era muito comum a mulher, de repente, presa no seu lar, descobre que ela pode ter uma vida social bem mais interessante. E para desagrado de muito marido. Né? Para que, inclusive, elas tinham que pedir autorização. Interessante que ela ligou pedindo se ela podia participar, né? Como se ela precisasse da autorização de alguém para poder participar. Né? Muitas foi uma revolução dentro da própria casa. Né? E um dia me chega um caso muito interessante. Chega um homem e diz: o senhor é o professor Agostinho? Sou o professor Agostinho. Ele diz: foi você que inventou esse troço aí das mulheres sair de casa e realmente deixar os maridos sozinhos? Eu disse: não, é uma oportunidade, né, que a sua esposa tem de se alegrar fora. Eu não estou gostando nada disso. Agora, até sapato diferente. Agora, eles usam tênis de língua, né, um tênis. Né? Eu nunca vi disso, mulher já idosa usando tênis. Né? Quer dizer, essa linguagem demonstrando que realmente andar com pés vestidos ou servindo-se de sapatos diferentes, isso causa tanta estranheza no homem. Eu digo: olha, a sua mulher não está mais feliz assim. Mas eu estou muito sozinho em casa agora. E interessante que essa crônica, inclusive, esse caso, o senhor conta no livro agora, né, nesse livro Antes do Entardecer. E é uma das crônicas que tem ali no livro que falam um pouco sobre essa realidade, né? E acabam sendo engraçadas, mas ao mesmo tempo elas trazem uma certa... são meio tragicômicas, né? Porque tem uma certa tragédia por trás, né? Sem que é dúvida. esse olhar que se tem, né, perante a pessoa que é velha, né? Uhum. E aliás, assim, eu não sei qual que é o termo correto. É idoso? É velho? É ancião? Olha, é muito relativo. Eu gosto da palavra velho. Eu estou com 82 anos, dentro das considerações, eu sou um velho. Né? Idoso é um termo assim para enfeitar um pouco os efeitos da velhice, né? É um termo meio técnico demais, parece. Parece que higieniza, né? A vida dos velhos, porque você pode usar de forma diferente a palavra. Eu posso dizer: você é um velho, né? Tentando expressar como eu sou um velho, né? Tenho experiência de vida, né? Qualifiquei minha vida. E tenho o direito de ver o mundo de uma forma diferente pela qualidade do meu aprendizado, né, nessa vida. E não dizer que a velhice torna o homem sábio, não necessariamente, ou a mulher sábia. Né? Eu acho que é a oportunidade de se abrir cada vez mais, né, e não perder o horizonte que os jovens estão conquistando também. Porque eu estou sentindo uma dificuldade das pessoas mais velhas hoje, em função das novidades que vêm ocorrendo, do processo comunicativo, né? Que os homens e as mulheres mais jovens têm um domínio muito, com linguagens mais qualificadas através da internet, através do telefone, né? Enfim. Mas mesmo assim, né, essa ponte entre as gerações, essa conexão entre uma geração e outra é muito importante, né? Sem dúvida. Para ambos os lados, inclusive, porque todos acabam ganhando. Todos ganham, né? Interessante, realmente. É claro que as formas hoje de comunicação para os jovens e a rapidez com que se modificam os meios de comunicação, né? A qualidade, inclusive, de um telefone, né? Isso dificulta um pouco, às vezes, né? Essa comunicação entre as gerações, né? Mas acho que realmente estamos num ganho muito grande pela qualidade de vida e pela disposição dos idosos em se inserirem nesse universo de uma linguagem diferente, enfim, né? Inclusive, isso me lembra que até a própria Academia Passo Fluminense de Letras, da qual nós dois fazemos parte, né? Até ela se reinventou um pouco nesse sentido, porque, por exemplo, hoje em dia você tem pessoas muito mais jovens, eu percebo isso,
fazendo parte da academia do que anteriormente, me parece, pelo menos, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai ter... hoje, há uma interação muito interessante, essa troca de experiência dos mais velhos com os mais novos, né? Seu Agostinho, no próximo bloco, nós vamos continuar conversando sobre esse tema, né, e sobre o livro. E até quero puxar um gancho a respeito dessa questão do celular, né? Quanta coisa que uma pessoa de mais idade ela precisa aprender, né, para mexer com o celular, e o quanto que o celular mudou a vida das pessoas, inclusive dessas pessoas de mais idade. Parece que é o símbolo da modernidade, né, e da mudança entre gerações. Voltamos em seguida com o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Funense de Letras. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local e hoje eu estou entrevistando o seu Agostinho Bot, né? Mais aí de 80 livros ao total publicados, participando, sempre escrevendo. E seu Agostinho retomando, né, a nossa conversa sobre aquela parte do celular. Antigamente, se a pessoa fosse usar um telefone, eu imagino assim alguém que nasceu no ano em que o senhor nasceu. O senhor nasceu em? Eu nasci em 41. 41. Não era comum naquela época ainda se ter telefone em casa, né? Não só não ter telefone, mas não ter nem rádio em casa. Nem rádio, nem televisão, nem telefone, nem rádio, nem televisão. Né? No máximo o correio e o jornal impresso. E o jornal impresso acho que nas grandes cidades, porque nem chegava, né? Hoje em dia, quando eu falo para os meus alunos, né, que assim, eu digo para eles imaginarem um mundo, né, onde não tinha telefone, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha rádio, onde só chegava o jornal e nos grandes centros ainda por cima, e eu digo para eles assim, havia jornais que faziam até 13 edições impressas por dia, de acordo com, né, as notícias, né? Uhum. Era o Facebook da época, eu digo para eles. Certo, né? certo. Agora, eu fico imaginando, o senhor teve que aprender a lidar com o telefone, com o rádio, com a televisão, depois eu acredito que com a internet, né? Aí depois com o celular ainda por cima. Né? É todo um caminho. Como é que isso foi lhe afetando ao longo do caminho? Assim? Como é que o senhor... A maior dificuldade que eu vejo hoje é que os celulares também se atualizam muito, né? E os programas são diferentes, né? Então isso talvez dificulte. Mas também é interessante que é um exercício mental que agiliza, né? Porque o sistema nervoso central, se ele não é bem utilizado ou com novidades, ele também fica prejudicado, né? Então eu acho que interessante, é um mundo de lutas, vamos dizer assim, para poder manter a comunicação, né? Tem toda uma modificação, uma série de modificações que você tem que acompanhar, né? E essas pessoas assim que o senhor acompanhou no CREAT, elas sentiam muitas dificuldades com isso também? Com certeza, mas no CREAT, imediatamente que surgiram, nós tivemos aulas, né, de como usar esse aparelho, né, que é o celular, né? Isso foi muito importante, o domínio do celular, para ao menos poder se comunicar com os filhos à distância. Isso era uma grande preocupação, porque esse silêncio dos filhos, isso dói nos mais velhos, então o celular dominado uma vez, ele é um espaço altamente importante para a vida afetiva, para a comunicação com os netos, né? Se tornou realmente um caminho da felicidade para muitos idosos. E desses causos, né, que o senhor conta no livro, nesse livro Antes do Entardecer, tem vários causos também relacionados à afetividade, ao amor, né? Tem pessoas que, principalmente de mulheres, mais uma vez, né, que o marido acaba falecendo, porque eu acho que é meio comum que o marido ele acabe falecendo antes da esposa, né?
Nossa. Muitos casos, entende, ocorrem, né, ocorreram, né, talvez hoje nem tanto mais, que o marido e os filhos realmente se tornaram, vamos dizer assim, opressores, vamos dizer assim até, né, o marido, por hábitos da época, né, em que o marido realmente tinha domínio sobre o dinheiro, né, sobre os gastos, a mulher simplesmente cumpria obedecer o desejo, né, e também a afetividade, a sexualidade principalmente, vamos dizer assim, foi muito podada pelos costumes da época, onde a religião, vamos dizer assim, oprimia, porque havia aquele conceito de que para ter um prazer sexual, necessariamente você tinha que ter um filho que viesse, né? Se não viesse, havia um controle, né, das próprias igrejas em torno disso, né? Isso foi uma liberdade muito grande, né? Das mulheres poderem se sentir donos do seu próprio corpo, né? Eu acho que realmente essa superação do machismo, que eu analiso de uma forma muito crítica, que a mulher conseguiu liberdade, efetivamente, só a partir de 1900, e no Brasil a partir de 1950, né? Isso nos centros maiores. O interior ainda prevaleceu aqueles antigos conceitos do homem dominando, aquele preceito de São Paulo: mulheres, calai na igreja, se tiveres qualquer dúvida, perguntai em casa ao vosso marido. Quer dizer, a mulher era uma pessoa, um sujeito, nem sujeito, né? Era alguém sem domínio de si e sem direito a qualquer tipo de manifestação pessoal e muito menos íntima, né? Era realmente o regime esclavagista sobre a mulher. Ele começou a ser despertado a partir de 1900, né? Até a mulher sempre foi escrava do homem, na maioria das culturas. E é interessante também que, por exemplo, nesse livro, né, além desses causos, o senhor fala também sobre a sua escrita, né, o quanto o senhor acabou se dedicando, buscando na escrita um refúgio para esse período que o senhor enfrentou a pandemia. Até porque o senhor pegou Covid, né? Enfrentou o Covid de frente. Direto, peguei de frente. E estou sofrendo ainda as consequências, né? Que naturalmente a memória fica afetada, o próprio envelhecimento facilita você perder dados importantes das suas informações. E com a Covid diminuiu ainda mais, principalmente o nome das pessoas, entende? Eu vejo assim a memória sobre quem era quem, e esse passado muitas vezes ele é ocultado, então. Não, até hoje eu acho que nós estamos enfrentando o resultado de uma onda da pandemia, digamos assim. Parece que é uma onda da qual nós ainda não saímos, né? A gente não saiu totalmente, né? E quantos livros o senhor já tem ainda para serem publicados? O senhor tem noção? Porque eu sei que o senhor tem esse Antes do Entardecer, mas depois eu acho que tem mais ainda uns 10, se eu não me engano. Eu tenho um escrito menor que é sobre a Universidade de Passo Fundo no Piauí, né? Que é um trabalho altamente significativo, onde a Universidade de Passo Fundo criou o ensino superior, né, estadual no sul do Piauí, né? É um trabalho muito significativo. Tem um trabalho que eu desenvolvi, né, também em torno de crônicas, né, que eu acho isso, eu consigo hoje, me satisfaz muito o cotidiano, né? O cotidiano realmente me agrada muito. E se você olhar direito, as realidades que estão ocorrendo, elas são desafiadoras. Então eu gosto de me reportar essas realidades que estão acontecendo. Eu tenho, acho que hoje, uns 10 livros ainda a serem publicados e vejo dificuldades porque os leitores estão sumindo, né? Os leitores estão sumindo. É uma pena, né? Para os escritores que querem se expressar hoje, você publicar
é 100 livros, 200 livros. Uma vez eu publicava 1000 livros. Depois eu passei a escrever 300 livros. 100 eu ficava, 100 eu vendia, né? E 100 eu dava para os amigos, né? Hoje não tem, dificilmente você consegue interesse para mais de 100 livros. É que hoje também tem muitos estímulos, né? Antigamente eu acho que era mais focado, tinha televisão, rádio, o jornal impresso e o livro, né? Hoje, depois com a internet, você tem todo, né, uma espécie de disputa, digamos assim, pela atenção das pessoas, né? O universo de lazer hoje, ele se estendeu muito mais, entende, do que a leitura. A televisão, né, as novelas, enfim, todas as práticas televisivas, né, elas são mais atraentes, né, elas levam à acomodação. O livro é um ato de muita presença do sujeito e exige uma certa concentração. E nesse mundo... O que menos se tem é concentração hoje em dia. Está aberto e se joga tanta imagem, então o pessoal fica nessa dança de imagens, entende? E não de concentração sobre um determinado tema. Esta semana, né, estará acontecendo também o Moinhos, o Projeto Moinhos, que uma das atividades do Projeto Moinhos, que é Moinhos Literatura em Movimento, irá acontecer na sexta-feira, né, que é uma palestra com o acadêmico Gilberto Cunha, e o senhor estaria participando também, mas o senhor, né, terá que participar de um procedimento médico, mas mais tarde o senhor participará também através de uma gravação online, né? Iremos fazer uma live, isso? Sim. E o senhor ia também fazer uma palestra, né? Vai fazer uma palestra online, e essa palestra também é sobre o envelhecimento, isso? É sobre o envelhecimento, quer dizer, como é que eu fui vendo o envelhecimento em Passo Fundo, a trajetória, vamos dizer assim, da descoberta do mundo, principalmente feminino, né, que envelheceu, a descoberta da liberdade, né, de novos espaços, de novas virtudes humanas, né, de proximidade afetiva, de grandeza, de arte, de literatura, de escrita, né? Então, eu acho que realmente a Universidade de Passo Fundo, bem como também o Clube Juvenil, por exemplo, a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, tem esforços. Nós estamos mais ou menos hoje com 4 a 5 mil idosos em movimento constante, em aprendizado constante dentro dos seus grupos, que na verdade é uma escola do envelhecimento humano. Que bacana, né? Toda uma construção. E 82 anos, né? 82 fazendo anos. Fazendo palestra, e dando entrevista, e escrevendo, e com livros para serem publicados ainda. Só uma correção, não é sexta-feira a palestra do Moinhos, vai ser na quinta-feira, né? Na quinta-feira, na Academia Passo Fundense de Letras, né? À noite. Depois, quando eu postar esse vídeo aqui na internet, eu vou colocar bem certinho os horários. E aí o senhor vai participar dessa palestra, vai participar do projeto, fazendo uma gravação online, vamos fazer uma live, uma gravação online sobre esse assunto mais tarde. Na sexta-feira, o Moinhos vai ter contação de histórias para as crianças no Teatro Múcio de Castro à tarde, e no sábado, lá no Passo Fundo Shopping, na Livraria Delta, nós teremos oficinas, né? Todo um evento aí que está acontecendo esta semana. O Projeto Moinhos, Literatura em Movimento. Quem quiser, tiver interesse, pode aí procurar informações na página do projeto, Projeto Moinhos. Tem página no Facebook e também no Instagram. Sobre essa questão também do envelhecimento, uma coisa que me chama a atenção é que não só o afeto, mas também a liberdade e o próprio corpo, né, ele acaba se modificando. A visão que se tem sobre o corpo, né, das pessoas mais velhas, ela acaba se modificando. Não só nesse sentido sexual, mas também no sentido de manter o corpo ativo. Porque quando a gente pensa na figura dos avós, né, até algumas décadas atrás, você tinha aquela imagem do velho sentado em casa, enclausurado, né, sem movimentar inclusive o corpo, porque nem o corpo ele não poderia movimentar.
Eu tenho uma história muito interessante. E nessa história toda, né, eu escrevi um teatro, né, tentando mostrar essa realidade, e foi apresentado mais de 60 vezes em Passo Fundo. Né? O título do teatro é Marina, Marina. Tem um fato que me chamou muita atenção. Uma das atrizes, né, está se apresentando de uma forma exuberante, interessante, agradável, e eu estava ao lado de um casal. Aí o filho, um deles que estava assistindo, dizia para a moça: será que é a nossa mãe? Eu acho que é minha mãe, sim. Né? Quer dizer, ela não estava reconhecendo nem a própria mãe de uma forma tão viva, tão interessante, né, no teatro. Quer dizer, era a vida que se modificou. Na verdade, Passo Fundo, graças também ao esforço da comunidade em si, e a prefeitura, né, e também um clube, por exemplo, o Clube Juvenil, né, ele se abriu para essa realidade e ofereceu a oportunidade das pessoas serem. Né? Antes elas estavam ocultadas, né? E essa revelação humana, né? Essa redefinição da sexualidade, né, no envelhecimento, essa grandeza, realmente encantou. Nós tínhamos um evento muito importante aos sábados, que precedia ao Dia das Mães, né? E as mulheres, eu nunca vou esquecer, mostrando como é que elas eram e como elas são. Né? Foi de uma forma maravilhosa. A mulher recebendo o marido, lavando os pés do marido que vinha do trabalho, né? Ela sendo a empregada de casa, depois a executiva. Né? Elas mostravam toda essa evolução que elas sentiam e demonstravam no teatro em várias formas, né? No canto, né? Apresentavam gestos, né? Alegres, abertos, com cantos, né? Com histórias. Né? Nós tínhamos um programa muito interessante, né? Uma das artes que nós desenvolvíamos era a contação de histórias, as mulheres mostrando suas histórias. Né? E vários livros também foram escritos, em torno de 10 livros foram publicados pelas mulheres, né? Mostrando essa nova realidade realmente que dá conta de uma vida dignificada ou redescoberta. Que bacana, olha, toda uma construção realmente, né? Seu Agostinho, o papo está muito bom, nós temos que encerrar, infelizmente, né? Já vou deixar programado para quando o livro for lançado, o senhor vir aqui, né, para fazer uma entrevista de lançamento do livro, antes do entardecer, e talvez mais tarde em um programa sobre o tema envelhecimento humano, com outras pessoas para discutirmos sobre isso. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de revelar o tamanho do envelhecimento humano acontecido em Passo Fundo. Lembrando que o programa Literatura Local é uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.